Olá, boa noite. Eu me chamo Denise e é um prazer estar aqui novamente no canal do Lançando Sementes para falar um pouco, sobre a palavra do Senhor Jesus e o que o Espírito Santo move ao nosso coração para falar. No Instagram tem um post em que o título Eu Sei foi postado ontem, quinta-feira. E lá foi trazido por mim uma meditação em Jeremias 29:11. Em que o Senhor, eu vou ler aqui para vocês, ele faz nos refletir exatamente assim, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu vou continuar a leitura até o versículo 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. A expressão eu sei, como é dito no texto da legenda, nos traz um certo conforto. Essa expressão muitas vezes ela é dita enquanto estamos no conversar, seja com um amigo, seja com um familiar, seja até mesmo com um profissional que a gente vai pedir algum tipo de instrução. O Espírito Santo falou comigo por meio de uma conversa com uma irmã em que em uma determinada situação que nós estávamos conversando, ela falou essa expressão, eu sei. E ela falava que em meio ao choro, em meio a uma situação de sofrimento, ela falava que o Senhor Jesus falava para ela que ele sabia o que ela estava passando. E por mais que a situação tivesse difícil, tivesse de uma forma que trouxesse lágrimas, ela tinha a paz, porque sabia que o Senhor, que tudo controla, que até permite esse sofrimento, permite as alegrias, permite as tristezas, permite o sofrimento, ele sabe, ele tem o domínio e o controle de tudo. E veio à mente exatamente essa passagem que encontramos no profeta Jeremias. E se formos ao contexto desse texto, a gente vai ver que o povo, o povo do Senhor estava sendo levado para o cativeiro, ou seja, por um momento em que duraria anos de sofrimento, de perseguição, e em que a fé seria testada muitas vezes, E mesmo assim, o Senhor que permitiu esse sofrimento ao seu povo, ele disse que também iria fazer prosperar, que não ia causar dano, porque ele sabia o que estava fazendo. O Senhor Jesus falava por meio do profeta Jeremias que eu sei o que estou fazendo, eu sei o controle que eu tenho das coisas. E quando a gente tem isso em mente, as diversas situações, sejam elas adversas ou não, elas possuem um sentido. Até o sofrimento vai ter um sentido quando a gente traz isso à mente, quando a gente permite que o Espírito Santo nos revele isso. E outra passagem que chama a atenção é o do versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Para a gente ter essa certeza de que o Senhor de tudo sabe, existe condição, A gente precisa clamar, a gente precisa orar, a gente precisa conhecer um Deus que tudo fez e que é além do tempo, que não se enquadra na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de contar os dias, de contar os anos, Ele está além. No 13, ele fala novamente, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, ao longo não só dessa passagem do livro de Jeremias, mas ao longo da Bíblia toda, a gente vê que o Senhor ele traz algo, mas também traz a consequência desse algo, de uma parte que também cabe a nós, cabe a gente depositar o nosso coração. E se a gente fizer isso, procurar o Senhor, a gente com certeza irá ouvir a voz dele. Vai ouvir ele dizendo, eu sei o que você está passando, eu sei o que essa situação está trazendo. E não somente em questão de sofrimento, porque a gente às vezes se prende muito isso, carrega uma mala
em que determinadas situações, por mais difíceis que sejam, elas têm a gente tem que olhar além. Também nas situações de alegria, nas situações em que a gente consegue algo, em que a gente possui vitória e que vai determinando a vida, né? No versículo 14 ele termina, né? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. A Bíblia que eu estou usando aqui é a de estudo da NVI, a nova versão, né, internacional, e ela faz com que a gente lembre do Salmo 126:4, em que o salmista está falando: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E se a gente for realmente ver também o contexto desse salmo, como ele fala aqui, enches o leito dos ribeiros no deserto. Quando a gente vai ter essa imagem de deserto na nossa cabeça, a gente vê um ambiente hostil, um ambiente que não tem água, um ambiente que não tem vida e que muitas vezes nos remete ao sofrimento. E por mais que seja essa situação que você esteja passando, um amigo, o Senhor sabe, o Senhor tem o controle de tudo. E por muitas vezes o sim, o não e o silêncio do Senhor é uma resposta. E eu espero, né, que o Espírito Santo fale com você, traga paz. Hoje, né, 6 de janeiro, início do ano, início de um novo ano de 2023, em que já pode ter acontecido muitas outras coisas novas, ou então coisas de 2022 que se prolongou, se perpetua aqui nesse ano. Mas eu quero deixar aqui para vocês que o Senhor sabe da sua situação, sabe a real necessidade do que você precisa. E Ele vai encher os ribeiros no deserto. Como já encheu no passado, como está enchendo agora, como vai encher no futuro, porque é um Deus que sempre permanece, um Deus imutável, e a sua palavra ela nos deixa claro isso, que Ele sabe, é um Deus que tudo sabe. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e que o Senhor permita novos encontros, tá bem? Um beijo.